Pensamento livre introspectivo. A introspecção é o tema central da Sociedade do Pensamento Livre. Por isso, escolhemos Pensamento Livre, porque a introspecção, mesmo quando a nomeamos como aqui fizemos, o conteúdo é totalmente livre, e seja algo presente ou devir, no primeiro momento, está relacionado diretamente com o praticante. Seu pensar é decorrente da herança genética que o compõe, do meio em que vive, das revelações do inconsciente, fruto de sua liberdade de transformação ou ambos. Por isso, acreditamos que o pensamento livre introspectivo é, sem dúvida, uma fonte inesgotável de um novo saber, ligado a todo e qualquer tema que tenha relação com o ser humano. Cremos ser a introspecção, em especial a introspecção disciplinada por nós praticada, o melhor meio de interação entre o inconsciente e consciente. Para nós, na verdade, é a ponte de ligação entre ambos. Tentaremos expor hoje o que foi observado até aqui, relacionado às experiências vivenciadas pelos sócios pensadores da Sociedade do Pensamento Livre. E quando se trata de revelações do inconsciente, através da prática da introspecção disciplinada, sabemos que lançamos uma pequena gota em vasto oceano. Somos um pouco deterministas em nossos preceitos, é bem verdade, mas acreditamos que somos livres na medida em que buscamos, através da prática da introspecção disciplinada, um novo situar-se. O que praticamos até aqui foi o elemento crucial que forjou os princípios que nos orientam, individual e coletivamente. E sabemos que a liberdade do novo ser é decorrente de sacrifícios pessoais, que desatarão amarras e eliminarão estigmas emocionais, que alguns de nós a si mesmo se imputavam. Apesar de sabermos que é comum a quase todo humano o objeto que nos move, um viver melhor, nem sempre se possui a chave que abre portas de prisões espontâneas ou daquelas que foram construídas por contingências da vida, independente de nossa escolha. Na vida, há variadas formas de propostas, muitas sinceras, outras nem tanto, de solução para os nossos problemas, como também para o reconhecimento de nossas virtudes. Na Sociedade do Pensamento Livre, temos encontrado a capacidade da percepção de nós mesmos, de nossos erros e acertos, sem a necessidade de intermediários. Buscamos a liberdade da livre escolha de fazer de cada um de nós um ser melhor, para nós mesmos e, consequentemente, para o outro. Queremos situar em nós e por nós sem dedos que nos apontem nossas mazelas e acertos. Percebemos que o grande muro que impedia nosso avanço era a ausência da interiorização. Em decorrência disso, estávamos um tanto ausentes de nós, muitas vezes despercebidos até de nossos valores mais nobres. Boa noite, ouvintes da Rádio Cidade FM e aos ouvintes da NET que nos acompanham no programa Pensamento Livre. Neste programa de hoje, quem irá conduzi-lo serei eu, Morella Agostini, sócia pensadora da Sociedade do Pensamento Livre, juntamente com a nossa amiga e sócia pensadora, Karine Cardoso. Boa noite, Karine. Boa noite, Morella. Boa noite aos ouvintes da Rádio Cidade FM de Otacílio Costa. É uma satisfação estar aqui esta noite com vocês, participando de mais um programa Pensamento Livre. A Sociedade do Pensamento Livre
a qual fazemos parte, para você ouvinte que escuta este programa pela primeira vez, é uma associação de pessoas que se encontram regularmente para partilhar experiências na superação de limites, valendo-se da prática da introspecção. Essas pessoas podem ter credos religiosos ou não, são provenientes de todos os segmentos da sociedade. Ou seja, nós admitimos que temos limites e buscamos a superação desses limites, utilizando a introspecção disciplinada. E depois analisamos os resultados provenientes desta prática. Então, sendo a introspecção o tema central na Sociedade do Pensamento Livre, hoje aqui com a Karine, nós vamos partilhar nossas experiências com a introspecção. Karine, você como sócia pensadora e também praticante da introspecção, não sei se você concorda comigo, mas para mim esta prática me tira das rotinas normais, né? Ou seja, daquela correria, né, do dia a dia. Muitas coisas são urgentes e se impõem a nós e nos pressionam, né, nos obrigando a tomar providências, e muitas vezes o que de fato é importante, mas não é urgente, acaba ficando de lado, né? E como diz no livro no livro Introspecção, Métodos Introspectivos, a introspecção, ela faz um índice apurado das primeiras coisas que devemos priorizar em nossas vidas. Sim, seria isso? Sim, Morella, eu concordo contigo e é exatamente isso o que geralmente acontece, né? Nós sabemos que a Sociedade do Pensamento Livre nos oferece a ferramenta para a percepção do que realmente é importante em nossa vida. Porém, né, para que eu tenha essa percepção, é necessário que eu altere essa minha rotina, né, essa correria do dia a dia. A prática da introspecção, ela exige, né, que tiremos um tempo, né, para pensar em nós. É algo não habitual, a gente sabe disso, né? E neste dentro deste aspecto, a gente pode concordar que pensamos em tudo ao nosso redor, né? Posso pensar em meu familiar, que tem um problema, no meu trabalho, né, que vai ser realizado somente amanhã, ou naquele dinheiro que eu emprestei, enfim. Eu poderia citar vários exemplos, mas habitualmente eu não penso no que é mais importante, né, que sou eu mesma. E no meu ponto de vista, o que é urgente são todos esses exemplos, né, que eu acabei de mencionar: o trabalho, meu familiar, minhas contas do mês, enfim, eu poderia citar muitos outros exemplos, né? Uma coisa importante, porém que não é urgente, né, Karine, que às vezes nós negligenciamos, e que eu acredito, para mim pelo menos, é importante, né, é a nossa saúde, por exemplo. E no programa passado, inclusive, participou o sócio pensador e agricultor agroecológico Paulo Roberto Constante, que nos trouxe informações incríveis sobre alimentação saudável. Até ele vai estar fazendo uma palestra no dia 27, na Sociedade do Pensamento Livre em Lages. Estão todos convidados para participar. Mas na correria, a gente escutou o programa, acha interessante, poxa, que bacana, né? Mas negligenciamos, porque estamos atarefados demais, deixamos, para amanhã, para o próximo mês. Eu vou mudar esse meu hábito alimentar, mas mais para frente, né? Vou mudar minhas atitudes no outro mês. Agora estou muito ocupada, tem coisas urgentes, né? E o que é importante, que a nossa saúde acaba muitas vezes sendo negligenciada. É isso mesmo, Morella. E esse é só um dos exemplos que nós podemos citar, né? A questão da alimentação. Dentro desse aspecto, eu posso dizer que, pelo menos para mim, a prática da introspecção me trouxe uma percepção maior, né, em relação a esse assunto. Estando mais perceptiva, mais ligada no momento presente, posso dizer assim, né, a minha alimentação, hoje eu consigo perceber quais alimentos me fazem bem, né, quais não me trazem muitos benefícios, e isso com certeza se reflete na minha saúde, no meu bem-estar e até mesmo no meu rendimento
em relação aos exercícios físicos que voltei, né, a praticar regularmente. Eu acredito que isso se deve também a outra questão que é muito importante quando nós falamos da introspecção, né, que é a disciplina. Até lembro agora de uma frase, não lembro quem é o autor, mas enfim, ela nos diz que se você permite a indisciplina nas coisas pequenas, provavelmente será indisciplinado nas coisas grandes também. E eu acredito que esse é o caminho, né? Uhum. Nós vamos dar um pequeno intervalo e já voltamos para falar mais a respeito, né? E aí nós vamos falar sobre a disciplina. Estamos de volta. Karine, você citou a disciplina, né? E como o nome já diz, introspecção disciplinada, o nosso tema de hoje. Fale um pouco sobre a sua prática para os nossos ouvintes. Então, eu pratico a introspecção há cerca de 1 ano, né? Procuro praticar diariamente, seguindo a sugestão que me foi apresentada pela Sociedade do Pensamento Livre. Eu realizo da seguinte maneira: após acordar, depois da minha higiene pessoal, eu sento na minha cadeirinha, né? Inclusive eu comprei uma cadeirinha especialmente para isso, né? E sentada confortavelmente, eu fecho os meus olhos e procuro não direcionar o meu pensamento, né? Ou seja, eu deixo que o pensamento aflore de forma natural, né? Esse pensamento, então, que aflora, eu procuro não interferir nele, né? Apenas observo esses pensamentos. E depois de alguns minutos, atualmente eu faço a introspecção por cerca de 20 minutos. Mas a sugestão é que você pode começar com 3, 5 minutos, né? Então eu faço uma análise do que pensei. A sugestão também que a Sociedade do Pensamento Livre apresenta é que essa prática deva ser realizada de forma disciplinada por no mínimo 10 dias, para que você tenha um insight criativo, uma intuição, até porque algumas pessoas têm mais facilidade para ter intuições e outras precisam exercitar mais a introspecção para aprimorar essa qualidade, né? Uma questão que é importante citar é que uma das primeiras melhorias que eu senti na minha vida com a introspecção foi em relação à ansiedade. Eu sempre fui muito ansiosa, muito mesmo, né, desde adolescente. Inclusive, lembro que tive problemas digestivos, problemas de estômago em função de tanta ansiedade, né, e isso acabou me prejudicando muito em vários aspectos, inclusive fisicamente, né, na minha saúde. E eu vejo hoje, com um pouquinho mais de experiência, que a introspecção gera resultados muito rápidos para quem se dispõe a praticar. Mas talvez a diferença entre uma pessoa e outra seja a capacidade que cada um tem de ser honesto consigo mesmo, e de colocar em ação tudo aquilo que se percebe através da intuição. Então, a introspecção, ela nos coloca no momento presente, aflora a nossa intuição e aponta sempre as mudanças mais pontuais na nossa vida. É algo que está presente em cada um de nós. Nós só precisamos nos dar a chance de experimentar tudo isso, né? Como você disse, está presente em cada um de nós, né? A introspecção, ela é algo inerente ao ser humano. Isso. Que é a análise que nós fazemos de nossos pensamentos e sentimentos. Exatamente. E são esses pensamentos e sentimentos que culminam, né, que criam a nossa vida, os nossos hábitos, as nossas ações. Os nossos pensamentos se transformam em ações, né? Tudo isso começa na mente. E a proposta apresentada aqui hoje é que possamos dedicar uma maior atenção à introspecção de forma disciplinada, como você colocou. Porque com ela as ações que praticamos na vida ficam mais organizadas e nossa mente com um senso de realidade presente e objetiva. Para quem ligou o rádio agora, o tema do nosso programa Pensamento Livre de hoje é o poder da introspecção disciplinada, ou seja, sobre a introspecção.
sugestão da Sociedade do Pensamento Livre. Hoje conosco a sócia pensadora Karine Cardoso. Karine, um fato comum que eu observei, que acredito que seja comum observar nos encontros da Sociedade do Pensamento Livre, que eu também participo, tanto na cidade de Lages quanto em Balneário Camboriú, nas partilhas dos sócios, é que, como resultado da introspecção, ou seja, aquele momento de análise, de interiorização que nós fazemos, né, que tiramos para analisar o que sentimos e o que pensamos, há uma percepção maior das coisas mais importantes da vida, na vida de cada um, no momento presente. Até no bloco anterior você comentou a respeito disso, ou seja, há uma concentração de energia dos praticantes em relação ao momento presente, pois não dispersa essas energias com o ontem que já passou, que é imutável, e também não ficam tão ansiosos, tão estressados, né, pelo que ainda não aconteceu, pelo amanhã que ainda não veio. Então, Morella, a introspecção é uma ferramenta que nos possibilita perceber o que é realmente importante em nossa vida, né, como já foi colocado anteriormente. E quando fazemos ela disciplinadamente, conforme sugere a Sociedade do Pensamento Livre, nós temos como consequência a introspecção espontânea. Né, e a introspecção espontânea é o maior presente da prática da introspecção disciplinada. Ela nos proporciona uma percepção exata, né, do que estamos fazendo, no momento que estamos fazendo. E eu posso voltar ao exemplo da alimentação. Né? Se eu estou focada no momento presente, no que eu estou fazendo naquele momento, eu consigo comer sem excesso, né? Eu como somente o necessário e o que é realmente importante para a nutrição do meu corpo. Então eu saboreio o alimento, né? Eu efetivamente estou presente naquele momento. Não estou pensando no momento posterior, no que vou fazer depois. É a concentração de energia, né? Exatamente, foco, né? Naquele momento, no momento presente. Né? Outro exemplo, também quando eu estou no meu trabalho, eu me torno mais produtiva, né? Porque estou focada no que estou fazendo, o que pode evitar, inclusive, acidentes de trabalho. Nós sabemos que muitos acidentes acontecem por distração. Inclusive, eu vou aproveitar e vou fazer a leitura de um trecho do livro Introspecção, Métodos Introspectivos, que frisa bem essas questões. Né? Esse trecho ele está na página 27. Fique à vontade. Ele diz assim: é dito que as crianças vivem do presente, os adultos do passado, presente e futuro, e os idosos do passado. O sábio disse: para entrares no reino de Deus, deveis voltar a ser criança. E disse mais: o reino de Deus está dentro de vós. Que tal voltarmos à pureza que jaz por vezes esquecida dentro de nós? A realidade é o presente em cada um. Só no momento presente podemos construir aquilo que será nosso futuro e nosso passado. Nossas vidas, na maioria das vezes, são tremendamente dispersivas. Por momentos vivemos as glórias ou as derrotas do passado, ou, quando não, de projeções futuras. Continuando, né? A retórica de viver cada momento como se fosse o último é facilmente propagada e aceita, mas dificilmente vivida verdadeiramente. E aqui, né, o autor coloca: outro dia recebi uma bela mensagem que, dentre outras coisas, dizia: sinta a beleza da vida ao seu redor, os pássaros, as plantas, etc. Eu parei, fechei os olhos, fiquei introspectivo e me veio: sinta-se primeiro, então terás a percepção de tudo mais. Viver a vida intensamente não é apenas olhar para trás, para fora ou projetar o futuro. É, antes de tudo, me perceber como estou, onde estou no momento em que estou. A introspecção consciente faz com que isso não seja apenas uma proposta, mas um fato. Posso dizer que isso é tão real, né, e você deve concordar comigo, Morella, e os ouvintes também, né, que à medida que vamos crescendo, a sociedade nos impõe obrigações, e a cada dia vamos dando mais importância ao que é urgente e esquecemos do que é realmente importante na nossa vida.
vamos nos sentindo pressionados, esmagados pela vida, como se estivéssemos aqui somente para cumprir essas obrigações, focando nossa felicidade nas coisas de fora, como costumo dizer, nas coisas materiais, quando na verdade a felicidade e a vida está presente em cada momento. Quando passo a ter essa percepção, por mais dificuldades que eu tenha naquele momento que estou vivendo, eu passo a me perceber de maneira integral e não me foco somente naquilo que me parece ruim. Então, eu posso citar, por exemplo, a nossa saúde, né? Cuidar do nosso corpo, que é o nosso templo, não é mesmo? A interação com as pessoas, a família, os amigos. E, afinal de contas, em nossa vida, a única coisa que é realmente pessoal é a nossa própria vida, que apesar de ser pessoal, só é possível na presença do outro. Inclusive tem um outro trecho deste mesmo livro, né, Introspecção, Métodos Introspectivos, que é relacionado a essas questões. Na página 66, né, diz o seguinte: algumas pessoas são incapazes de viver a vida, pois estão olhando para o passado ou vislumbrando o futuro, e o presente é alimentado de incertezas decorrentes do antes e depois. Outras pessoas alimentam o presente com ressentimento, inveja, preguiça, mentira, medo, ou ainda por algum êxito conquistado no passado. Dessa forma, o presente fica estagnado. Há aqueles que vivem sonhos de grandes realizações futuras e que dizem: os sonhos movem o mundo. Sim, podemos sonhar, mas com os pés e a mente no presente. Cada ser humano é uma preciosidade única de valores incomensuráveis. Porém, mesmo com todos esses valores e particularidades, se o isolássemos de seus semelhantes, não teria muita utilidade, além de tentar subsistir. Neste universo em pulsação constante, nós, habitantes do planeta Terra, este navio à deriva num universo sem fim, tentamos nos agrupar ou achar um espaço confortável para vivermos nossas vidas. Nossos instintos naturais nos levam em busca do suprimento de nossa existência, até satisfazermos nossos instintos primários. Mas a insatisfação pessoal permanece, pois minha satisfação pessoal depende do outro. Então, com essa leitura, nós podemos dizer que é nas relações com o outro que buscamos nossa satisfação pessoal, inclusive no ponto de vista prático, em relação à nossa alimentação, à saúde, nas relações profissionais, familiares, afetivas, enfim. É praticamente impossível enumerar o quanto o outro está presente em nossas vidas. Obrigada, Karine. Nós vamos dar mais um pequeno intervalo e já voltamos para falar mais a respeito desse poder interior que nós possuímos, que é inerente ao ser humano, a introspecção, e como transformá-la numa ferramenta mais útil que nos trará maiores benefícios em nosso dia a dia. Estamos de volta com o programa Pensamento Livre pela Rádio Cidade FM em Otacílio Costa. Eu quero mandar um abraço para as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, ao Andréas, que nos acompanha sempre em Balneário Camboriú. Também quero mandar um abraço para a dona Reni, minha mãe em Lages, que com certeza está ligada na rádio. Beijão, querida. E também ao ecólogo Elton, de Florianópolis. Um grande abraço, irmão. E também de Florianópolis, o Myron, o Matheus e o Alif. Um grande abraço a todos. Obrigado por estar acompanhando o programa Pensamento Livre. Gostaria de lembrar aos ouvintes, como prometido, o próximo programa estaremos entrevistando Marcos Antônio Reineck, monitor do Crença, Centro de Recuperação Nossa Senhora Aparecida de Lages, que trabalha no tratamento de dependentes químicos. Voltando ao tema de hoje, a introspecção disciplinada, o poder da introspecção disciplinada, Karine, de onde surgem as soluções advindas da introspecção, as novas ideias, os insights criativos, as soluções, né, para tomarmos decisões mais assertivas no nosso dia a dia? Então, Morella, segundo cientistas do Centro da Mente em Sydney, as decisões que tomamos
não tem por base pensamentos conscientes. Somos guiados pela nossa mente inconsciente. Poderia citar também o psicólogo social americano John Berg, que acrescenta que mesmo antes de pensar conscientemente, o cérebro inconsciente já sabe o que é bom ou não para nós. E uma questão importante de colocarmos ao ouvinte é que mesmo antes de ter conhecimento dessas informações científicas, o mentor da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, descobriu através da prática da introspecção disciplinada, como ele descreve no livro, que o saber manifesta-se do inconsciente para o consciente. A forma de manifestação não é mística e, de modo geral, o novo pensamento gerado é intuitivo. E estes fatos os cientistas estão começando a perceber e dar valor. Inclusive, novas descobertas estão sendo feitas também, como, por exemplo, a do americano biólogo Dr. Bruce Lipton, que diz que nossos genes são controlados e manipulados pela forma como nossa mente percebe e interpreta o nosso ambiente, que podemos mudar inclusive a nossa saúde, podemos até alterar a nossa estrutura celular. Ele defende que podemos também transformar células doentes em células saudáveis. Agora, né, Karine, como fazemos isso, né? Como acessar esse poder, transformar as células doentes em saudáveis, como o doutor coloca? Como utilizar esse poder que a ciência está descobrindo para produzir essas soluções e decisões mais assertivas? Através da intuição. Através da intuição, essas novas ideias se apresentam. No entanto, essas novas ideias elas não surgem do nada. Elas se baseiam na experiência armazenada, no inconsciente, que se revela através da intuição. E a Sociedade do Pensamento Livre nos apresenta essa técnica, essa ferramenta chamada introspecção disciplinada. Como você nos disse, favorece o autoconhecimento, a criação de objetivos para a nossa vida, a tomada de decisões e nos ajuda a modificar qualquer coisa que não nos agrada em nossa vida. E é através da introspecção que você acessa o poder que está em sua mente inconsciente, através da intuição. E como eu sei que tive uma intuição? Eu tenho uma intuição de algo que é possível realizar no momento presente, de uma ação, uma atitude que posso tomar no momento presente para atingir meus objetivos, facilitando nessa minha tomada de decisões. E só tenho essa percepção dessa intuição se estou focada no momento presente. E como eu falei anteriormente, é importante frisar que algumas pessoas têm mais facilidade para ter intuições e outras precisam exercitar mais a introspecção para aprimorar essa qualidade. E por isso, nós colocamos que a introspecção ela deve ser disciplinada e contínua. Porque não são em todas as vezes que você vai fazer introspecção e que você vai ter algum insight. A intuição vai te mostrar uma resposta. Isso pode acontecer até mesmo durante o teu dia, num momento inesperado, mas esse resultado só funciona porque é um processo contínuo. Precisamos de disciplina. Aí você pode indagar, mas o que tem de novo nisso? Afinal de contas, a maioria de nós já teve intuições. Mas quem de nós já não chegou a uma conclusão sobre algo que não foi através do consciente? Como se alguma coisa dentro de nós dizia o que era certo fazer, qual atitude tomar. Eu gosto de citar a comparação que o mentor da sociedade costuma fazer do cérebro com uma árvore. A árvore está lá, cresce, dá frutos, mas se você cuidar da árvore, podar, regar, adubar o solo, selecionar os frutos, ela produzirá muito mais. Assim é a nossa mente inconsciente. Ela vai te dar insights criativos, te dará intuições, mas com a prática da introspecção disciplinada, as ideias novas, as intuições serão muito mais frequentes. E você começa a ter intuições durante o dia. E essas intuições, elas não passam despercebidas. Então, Karine, com a prática constante da introspecção disciplinada, nós ficamos mais perceptivos a essas intuições, é isso, né? Isso. Essa percepção do momento presente. É como se nós ficássemos afinados, né, com a intuição presente, né? Esse conhecimento que já está no nosso interior, na nossa mente, mas que muitas vezes a gente não consegue captar. Seria isso, né? É isso mesmo, Morella.
E é claro que você pode não seguir a sua intuição, é uma escolha, né? Pode Sim. achar que é bobagem, que é misticismo. Eu mesma já ignorei minhas intuições e até posso exemplificar aqui contando o que aconteceu comigo, né? No ano passado, há pouco mais de um ano, eu tive uma experiência muito real em relação ao fato de ignorar minha intuição. Como de costume, eu saía do meu trabalho ao meio-dia e eu tinha o costume de estacionar o meu carro na frente de casa. Então eu fazia isso porque para deixar ele na garagem era um pouco trabalhoso, né, porque o portão não é eletrônico. Eu precisava sair do carro, abrir o portão, voltar para o carro, enfim. Né, então, por comodidade ou por preguiça mesmo, né, eu sempre deixava o carro na frente de casa. Então um dia, né, quando eu estava chegando em casa, um dia normal, como qualquer outro, eu tive um pensamento muito rápido, como um raio, sabe? É algo muito rápido. E me falou assim: estacione na garagem. E eu parei o carro na frente de casa, desliguei. E parei assim, pensei um pouco naquilo, né, porque foi muito nítido aquele pensamento para mim. Mas logo já pensei, que bobagem, o que pode acontecer se eu deixar o carro aqui? Vou deixar aqui mesmo. Então fui almoçar, continuei meu dia normalmente e levei minha rotina normal durante mais 2 dias. Exatamente 2 dias depois, chegando em casa, estacionei o carro normalmente. Fui almoçar e logo que terminei meu almoço, estava me dirigindo para o meu quarto quando eu ouvi um barulho muito forte, de batida de carro mesmo. Nossa. E eu moro assim num sobrado, né? A janela do meu quarto é na frente. Então eu já estava vindo pro meu quarto, então corri direto para a janela, né? E nesse meio tempo, assim, tudo muito rápido, me veio a lembrança daquela intuição. Eu sabia que tinham batido no meu carro, mas o mais incrível para mim é a forma como bateram, porque eu moro próximo a um cruzamento e uma caminhonete avançou a preferencial, cortou a frente de um Fiesta, né? Deu PT no Fiesta. Uma perda total. Não ter noção de como Nossa. foi. E ao bater no Fiesta, a caminhonete perdeu o controle, capotou, rodopiou, enfim, ficou com os pneus para cima, né, no ar, e bateu a traseira na traseira do meu carro. Parado. Estacionado na frente de casa. Então eu vejo assim, que acontecer um acidente dessa forma é quase como ganhar na loteria. É uma coisa completamente inusitada, né? Eu nunca imaginaria que aquilo podia acontecer. E sem contar depois todo incômodo, né, em decorrência do que aconteceu. Não vou entrar em detalhes quanto a isso, mas eu posso afirmar que eu poderia ter evitado muita dor de cabeça se tivesse ouvido aquilo que parecia ser uma ideia maluca, né, uma bobagem. Sim. Mas que na verdade foi a minha intuição e que foi muito clara naquele momento específico, né. Eu poderia citar também muitos outros exemplos de coisas corriqueiras, rotineiras, do dia a dia. E todas as vezes que eu insisti em contrariar a minha intuição, as coisas não aconteceram de uma forma muito boa, sabe? Mas antes de nós começarmos o programa hoje, você me relatou um outro incidente onde você escutou a sua intuição, né? Isso. Como é que foi? Você pode reproduzir pra gente? Claro. Foi num dia, eu combinei de sair de bicicleta com a minha tia, né? E nós tínhamos combinado de sair no final da tarde. E começou a ficar chuvoso, né, o dia, enfim. E eu senti que eu não deveria ir. Né, mas fui. No primeiro momento eu fui. Sentiu, teve a intuição, né? Eu fui, no primeiro momento fui e até disse para ela, isso não vai dar certo. Então nós fizemos um trecho e retornamos até o local da saída, né, de onde nós saímos. E ela disse assim, eu vou dar mais uma esticadinha, vou até ali no próximo semáforo, volto, digo, olha, eu não vou, eu vou ficar, vou tomar um banho e tal. E nesse inteirinho, vamos dizer assim, nesse meio tempo que ela deu essa esticadinha, ela, posso dizer que foi atropelada. Nossa. Ela, claro, não se machucou muito, só se esfolou um pouco, né, ficou um pouco roxo no braço, mas estava chateada, né, um acidente que poderia ter sido mais grave, quem sabe poderia ter sido muito mais grave se eu estivesse junto também, né? A gente não sabe, mas enfim, nesse dia eu ouvi a minha intuição e eu tenho certeza que eu fiz a melhor escolha. A escolha mais assertiva. Exatamente. Vamos dar mais um breve intervalo e retornamos para o último bloco do programa Pensamento Livre com a sócia pensadora Karine. É rapidinho, 1 minuto.
retornando, Karine, nós estávamos falando então sobre a intuição. Morella, as pessoas podem até dizer, né, em relação a esses relatos anteriores, que isso foi um acaso. Mas geralmente quando vamos contra a nossa mente inconsciente, o raciocínio consciente sai perdendo. Certo. Como já foi dito, mesmo antes de pensar conscientemente, o cérebro inconsciente já sabe o que é bom ou não para nós. Sim. E que a intuição decorrente do inconsciente, ela não surge do nada. Ela se baseia na experiência, em repetições armazenadas no nosso computador inconsciente, que aprende com todas as nossas experiências. Segundo cientistas, o cérebro inconsciente analisa os dados antes do nosso consciente, de forma muito rápida, cerca de 230 milissegundos. Ele já nos informa o que é bom ou não. Que escolha devemos fazer. Então, no caso, né, desses exemplos que eu citei, né, desse exemplo, com certeza o cérebro inconsciente pode ter visto algo de risco no local que conscientemente não era possível de eu analisar em tempo hábil, né? Então enviou a intuição. Claro. E aí reside a nossa liberdade. Podemos seguir ou não a nossa intuição. Vou citar aqui também o neurocientista Gerhard Roth, que diz que o cérebro inconsciente é um sistema baseado no presente. Enquanto pensamos no futuro ou no passado, o inconsciente cuida do presente, para melhor nos adaptarmos em nosso ambiente. Por esse motivo que podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo, sem pensar conscientemente, né? Como, por exemplo, você pode caminhar, tomando um refrigerante e olhando para um pássaro ao mesmo tempo. Com a prática da introspecção disciplinada, nossos pensamentos intuitivos se tornam mais perceptíveis, porque a introspecção disciplinada é a porta que se fecha para o consciente para se abrir ao inconsciente. Então você deixa fluir esses novos pensamentos. Sim, Karine, com a introspecção podemos dizer que temos mais momentos intuitivos. Isso. E ficamos mais perceptivos à presença da intuição. Né? Até culturalmente se fala muito que as mulheres são mais sensitivas, têm uma percepção mais aguçada, mas eu acredito, quem sabe você possa me ajudar, que isso aconteça independente do gênero, com todas as pessoas, né? Isso mesmo. Nós muitas vezes veneramos a racionalidade e abandonamos a intuição. E é ele que, na realidade, é o gerador, muitas vezes, de novas ideias, que favorece a criação, a imaginação, Exatamente. Imaginar o novo. Exatamente, Morella, mas de forma alguma nós estamos menosprezando a razão. Sim, sim. A razão cabe o papel de organizador do pensamento, e por isso que depois da introspecção você analisa o insight que você teve. Então a intuição cabe o papel de ponto de partida do conhecimento, a possibilidade da invenção, da descoberta, dos grandes saltos do saber humano, né? Podemos dizer assim. Logo, então, deveríamos buscar o equilíbrio entre a razão e a intuição. Tem até uma frase de um diplomata, ele é funcionário do governo americano, Philip Goldberg é o nome dele, que diz que a intuição é um elemento-chave na descoberta e resolução de problemas, na tomada de decisões, um gerador de ideias criativas, um premonitório, um revelador da verdade. E nós, da Sociedade do Pensamento Livre, temos a mesma visão. Tanto que a sociedade surgiu num momento introspectivo, um mentor, né? E o saber, a gente sabe, se manifesta do inconsciente para o consciente. A forma de manifestação, ela não é mística, como a gente já falou anteriormente, né? De modo geral, o novo pensamento gerado, ele é intuitivo. E deste conhecimento intuitivo surgiu a Sociedade do Pensamento Livre e os livros, né, que foram escritos também. E, claro, hoje a sociedade é uma realidade, nós estamos aqui nesse programa, né? A sociedade também vem realizando palestras para empresários, funcionários, sobre como utilizar a introspecção disciplinada, como ter uma melhoria contínua na empresa, na vida profissional, nos relacionamentos e nas questões pessoais também. Inclusive, Morella, vou apresentar aqui uma pesquisa que fizeram em 9 países, com mais de 1.000 executivos de alta hierarquia de empresas privadas, da área industrial e de prestação de serviços sobre esse tema, né? O sentido da palavra intuição
como uma das principais possibilidades para se ampliar o potencial de inteligência da pessoa. Olha só. É bem interessante. Então, pela orientação intuitiva, acredita-se que obtém-se melhorias em inovação, em torno, aqui falando em números, né, de 79%, novas ideias em torno de 70%, em criatividade, 67%, visão, 60%, na imaginação, em torno de 53%, e na espontaneidade, cerca de 52%. A orientação racional contribuiria para as questões, né, ainda concluindo, dando andamento a essa pesquisa, né, contribuiria para as questões de concretude, em torno de 65%, realização, 53%, prática, né, nas práticas do dia a dia, 48%, e sensibilidade também cerca de 48%. Então, segundo os autores do livro, que consta essa pesquisa, né, uma questão fundamental é a revitalização das organizações, para que elas possam sobreviver às alterações que estão sendo demandadas no atual contexto. E por isso, esse estudo sobre a intuição, né? Então, com isso nós podemos dizer, trazendo a nossa realidade da sociedade do pensamento livre, né, que a introspecção disciplinada é um gestor de novas ideias, e frisando sempre, é claro, que isso só é possível se eu pratico de forma contínua, de forma disciplinada. Muito, muito interessante essa pesquisa que você nos trouxe aqui, porque é exatamente isso, né? O racional e a intuição, o equilíbrio. Enquanto você colocou que a pesquisa nos traz, né, a intuição, ela vai surgir novas ideias, a criatividade, a visão, porém nós precisamos do racional para executar essas ideias, né, seja na nossa vida pessoal ou na empresa, como essa pesquisa nos coloca. Fascinante, fascinante, gostei muito. Karine, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença, tá? Eu gostaria que você nos dissesse os endereços de encontro. Sim. Para quem nos ouve hoje e ficou interessado, gostaria de saber mais sobre como acessar esse poder da nossa intuição através da prática da introspecção, né? Os endereços, onde a pessoa pode procurar mais informações. Então, a Sociedade do Pensamento Livre tem atualmente 2 encontros, né? Às quartas-feiras nós temos encontro na Célula 2, que é em Balneário Camboriú. Os encontros acontecem às 20 horas na rua 3.300, né? Número 630, esquina com a rua 3.208. Então, relembrando, em Balneário Camboriú, quartas-feiras às 20 horas. Em Lages, nós temos a Célula 1, né, que se localiza na Avenida Belisário Ramos, 5.194, Sala 2, e os encontros acontecem às sextas-feiras, às 20 horas. A Sociedade do Pensamento Livre também tem o seu site, as pessoas podem acessar www.sociedadedopensamentolivre.com.br, e temos a nossa página no Facebook, que é atualizada praticamente diariamente, né? Lá nós temos pensamentos, temos os vídeos, os próprios programas, né? Bacana, né? bacana. Nós temos o nosso canal no YouTube também, e são postados as atividades que a sociedade está realizando, a agenda, exatamente. Então, no Facebook é Sociedade do Pensamento Livre, né? Muito obrigada, Karine. Eu só vou, para encerrar, ler aqui uma mensagem que acho que tem tudo a ver com tudo isso que nós falamos. Tu quer dar mais alguma? Eu só quero agradecer também a oportunidade, né, dizer que eu me sinto feliz de estar aqui partilhando com vocês este momento, e espero poder voltar, né, em outra oportunidade para falar mais a respeito da introspecção disciplinada e das minhas experiências com a intuição. Muito obrigada. Obrigada, Karine. A vida é assim. Se não estivermos inteiramente no momento presente, olharemos em nossa volta e ele terá passado. Teremos deixado de sentir o contato, o aroma, o requinte e a beleza da vida. Esta parecerá estar nos deixando para trás. O passado terminou. Devemos aprender com ele e deixá-lo ir.
O futuro ainda não chegou. Devemos fazer planos, mas não perder tempo em nos preocuparmos com ele. De nada vale nos preocupar. Quando paramos de ruminar a respeito do que já aconteceu, quando paramos de nos preocupar com o que talvez nunca aconteça, então estaremos vivendo o presente e começaremos a sentir a alegria de viver. Muito obrigado pela sua companhia, ouvinte. Um grande abraço e até o próximo encontro Pensamento Livre.